deixando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Senhor da vida, o tempo é de reflexão, é de entendimento e atitude. Buscar a iluminação e compreender a nossa limitação. Saber que não estamos sós e enxergar o horizonte de fortaleza que nos é ofertado em realidade espiritual na nossa ilusão da matéria. Guiai-nos, forças celestiais, nestas horas de incertezas. Iluminai as mentes dos dirigentes desta realidade material e dos condutores das diversas religiões. Ampara as nações e o nosso Brasil. Conforta a pródiga e enferma família humana. Aos que resistem no labor da vida, apesar de toda dificuldade, seja física, material ou espiritual. Permita que a chama da consciência enfrente as velas dos enganos e permaneça ativa, iluminando a nova era. Que assim seja. Senhor Jesus, companheiro de todos os momentos de nossa vida, abençoa todos nós, deste planeta, deste país, desta cidade, onde nos encontramos. Em especial, Senhor, pedimos a todas luzes sobre aqueles profissionais que trabalham nos ônibus, aqueles que estão nas ruas sem teto, muitas vezes sem comer, aqueles que limpam a cidade e aqueles que trabalham nos cemitérios, todos eles de risco. Abençoa todos, Senhor, que tua misericórdia possa se estender por todos nós, por todo esse pessoal, principalmente por aqueles que mais correm risco em função dessa pandemia, dessa doença que ataca o mundo. Que é o Luiz do Deus, o Pai da vida, que tanto tu falas a nós, que tanto nos indica, que tanto nos aconselha, abrace todo este país, toda esta cidade de Fortaleza e o seu povo tão sofrido. E que logo, logo possam se livrar destas montanhas e viver sua vida normal, uma vida de tranquilidade, procurando cada vez a lei de amor. Que assim seja. Querido amigo Jesus, na tua presença viemos pedir pelas famílias do Brasil, pela sociedade brasileira, que estão vivendo neste momento de pandemia, a falta total de auxílio de estrutura, a estrutura física, a estrutura social, a estrutura de saúde. Olha por todos nós, querido Pai. Estamos solicitando, mais uma vez, o olhar direto por todos nós. Pedimos também que olhe pelos desencarnados, que só nessa pandemia já somam mais de 47 irmãos, que eles possam chegar a ser encaminhados e acolhidos. E finalmente te pedimos, amado Mestre,
Olha por todos aqueles que não tiveram condições, nem física, nem mental, para se manterem nesta encarnação e praticar o ato do suicídio, que eles possam ser acolhidos por Nossa Mãe Santíssima e encaminhados para os hospitais de assistência. Palavras que curam. Tu, que estás ouvindo, pode curar a ti mesmo e aos teus semelhantes pelo poder sem limites da palavra falada e escrita. Ela pode ser um catalisador de forças que até então desconheces. Usa esse dom divino que teu coração guarda, acionando-o pela mente. Aprendemos com todos os mestres espirituais da humanidade que as palavras criam nosso destino e, portanto, criam também a nossa saúde ou doença. A palavra, quando repetida com sentimento, cria um campo magnético poderoso capaz de atrair a ideia expressada. Jesus esclareceu: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso sim contamina o homem. Palavras são como sementes, existem as positivas e as negativas. Nós escolhemos quais delas alimentar. Vamos analisar o nosso vocabulário? Carecemos observar que está saindo da nossa boca, a fim de eliminar todas as frases altamente doentias como: ainda morro disso, sofro de um terrível mal, meu organismo é fraco, minha saúde não vai bem, estou muito doente, se melhorar, estraga, estou piorando a cada dia. Todo o processo de cura se estabelece na mente e passa pela boca e se completa no coração. Evite também palavras maledicentes, palavras que abrem fendas, que machucam o próximo, pois tudo isso será um veneno para nós mesmos. Utilize frases que são verdadeiros remédios para a alma. Sinto-me cada vez melhor. Meu coração, meu corpo é abençoado por Deus. Sou suficientemente forte para superar a enfermidade. A força divina me cura de todos os males. Meu organismo é muito forte. Eu sou luz, força e poder. É verdade que toda cura começa na mente, mas passa também pelo que sai da nossa boca. Por isso, fale somente o bem. Tenha boas palavras para consigo mesmo e para o próximo, e para com os médicos, enfermeiros, familiares e amigos, pois assim estará educando seu corpo com sabedoria para suas palavras. Palavras são como sementes. Existem as positivas e as negativas. Nós escolhemos quais delas alimentar. Caros irmãos e irmãs, saudações fraternas. Realmente as palavras curam. A palavra falada ou escrita pode ser um catalisador de forças que desconhecemos. E podemos acrescentar também as palavras inarticuladas, aquelas que pensamos sem dizermos. Elas podem ter efeitos curadores ou doentios. Certa feita, um homem devotado criou um poderoso e longo pensamento de ódio. Colocou numa carta rude e malcriada e mandou para o chefe da oficina que fora despedido. O pensamento foi vazado em forma de ameaças cruéis, e quando o diretor do serviço lia as frases ingratas que o expressava, acolheu desprevenidamente no próprio coração e tornou-se furioso sem saber por quê. Encontrou quase de imediato o subchefe da oficina e, a pretexto de enxergar uma pequena peça quebrada, desfechou sobre ele a bomba mental que trazia consigo. Foi a vez do subchefe tornar-se neurastênico, sem dar um motivo. Abrigou a projeção maléfica no sentimento, permaneceu amuado várias horas e, no instante do almoço, ao invés de alimentar-se, descarregou na esposa o perigoso dardo intangível, tão só por ver um sapato imperfeitamente engraxado. Proferiu dezenas de palavras feias, sentiu-se aliviado e a mulher passou a azilar no peito a odienta vibração em forma de cólera inexplicável. Repentinamente, transtornada pelo raio que a ferira
que até ali ninguém soubera remover, encaminhou-se para a empregada que se incumbia do serviço de calçados e desabou, com palavras indesejáveis, inoculou-lhe no coração o estilete invisível. Agora, era uma pobre menina, quem detinha um tóxico mental, não podendo despejá-lo nos pratos e xícaras ao alcance de suas mãos, em vista do enorme débito em dinheiro que seria compelida a aceitar, acercou-se de velho cão dorminhoco e paciente, e transferiu o veneno imponderável num pontapé de largas proporções. O animal ganiu e disparou, tocado pela energia mortífera, e para livrar-se desta, mordeu a primeira pessoa que encontrou na via pública. Era a senhora de um proprietário vizinho, que, ferida na coxa, se enfureceu instantaneamente, possuída pela força maléfica. Em gritaria desesperada, foi conduzida a certa farmácia. Entretanto, deu-se pressa em transferir ao enfermeiro que a socorria a vibração amaldiçoada. Crivou-se de xingamentos, esbofeteou-lhe e o rosto. O rapaz, muito prestativo, de calmo que era, converteu-se em fera verdadeira. Revidou os golpes recebidos, com observações ásperas, e saiu alucinado para a residência da velha e devotada mãezinha, o esperava para a refeição da tarde. Chegou e descarregou sobre ela toda a ira de que era portador. Estou farto, bradou. A senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Não suporto mais esta vida infeliz. Fuja da minha frente. Pronunciou palavras terríveis, blasfemou, gritou colérico, louco. A velhinha, porém, longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e disse-lhe com naturalidade e brandura: Vem cá, meu filho, você está cansado e doente. Sei a extensão de seus sacrifícios por mim e reconheço que tem razão para lamentar-se. No entanto, tenhamos bom ânimo, lembremos-nos de Jesus. Tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos regou. Abraçou-o comovida e afagou-lhe os cabelos. O filho demorou-se a contemplar-lhe os olhos serenos e reconheceu que havia no carinho materno tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar, pedindo-lhe desculpas. Houve então entre os dois uma explosão de íntimas alegrias. Jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. A projeção destrutiva do ódio morrera finalmente ali, dentro do lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. Realmente. Outro ponto importante deste capítulo, então, que devemos ter cuidado com as palavras e frases doentias, infelizes. Elas geram doenças. Devemos evitar as palavras maledicentes. Elas são os catalisadores negativos, retardando os processos de curas. As palavras ou frases edificantes são, por sua vez, substâncias medicamentosas para a saúde do ser imortal. Quando mais jovem, eu costumava ouvir pela rádio bem cedinho um programa diário. O locutor, com sua voz possante, ecoava em tom otimista, firme, sereno, positivo, a seguinte frase que ficou até hoje comigo, e repito-a sempre que necessário. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Cultivar boas palavras para consigo e o próximo atrai a saúde da mente, do espírito e, por consequência, a harmonia orgânica. Tanto que Emmanuel, no livro Assim Vencerás, recomenda que quem procura escutar-te, vem colher-te a palavra. Diz a frase que ampare e cure sem ferir. Recorda, ninguém busca alívio sobre chamas. Ouve com paciência e fala construindo. Ilumina de amor tudo quanto disseres. Quem te roga a palavra, quer a bênção de Deus. Está lá na obra Assim Vencerás. Continua então válida aquela antiga frase em latim, mens sana in corpore sano, ou seja, uma mente sã no corpo são. Uma mente sadia gera um corpo sadio. Engraçado que essa expressão, mente sã no corpo são, a maior parte de nós não sabe que essa decorre de uma famosa citação latina, derivada da Sátira 10, do poeta romano Juvenal. A curiosidade é que essa frase é parte de uma resposta do autor
a questão sobre o que as pessoas deveriam desejar. Quando ele diz assim, deve-se pedir em oração que a mente seja sã no corpo são. Ou seja, peça uma alma corajosa, que careça do temor da morte, que ponha a longevidade em último lugar entre as bênçãos da natureza, que suporte qualquer tipo de labores, desconheça a ira, nada cobiça e creias mais nos labores selvagens de Hércules do que nas satisfações dos banquetes e camas de plumas de um rei oriental. Revelarei aquilo que podes dar a ti próprio. Certamente o único caminho de uma vida tranquila passa pela virtude. Essa faz parte da sátira do 10 Juvenal. Então, uma boa medida a de semear as boas sementes dos bons pensamentos, a das boas palavras e das boas ações, disseminando expressões construtivas e edificantes, aquelas que elevam o ser, que educam o espírito no caminho da melhoria interior. Procurar agir dessa forma é manifestar o esforço no sentido de se viver o mau mandamento, conforme lecionou Jesus em seus pensamentos, palavras e ações. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E diante da necessidade da vigilância e oração, para nos mantermos com saúde, digamos nesse instante com o espírito meio a oração diante da palavra: Senhor, deste-me a palavra por semente de luz, auxilia-me a cultivá-la, não me permitas envolvê-la na sombra que projeto, ensina-me a falar para que se faça melhor, o melhor, ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio, e onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu procure ou pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira em qualquer conversação. Inspira-me, Senhor, o conceito certo que se ajuste à edificação do bem no momento exato e faze-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes, ó Pai Celestial, emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Faze-me o coração. Traze-me, então, o coração ao raciocínio, sincero, sem aspereza, brando, sem preguiça, fraterno, sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Paz, saúde e harmonia para todos, caríssimos irmãos. Sabemos que as palavras têm força. E por todas as oportunidades que tivemos e temos dos ensinamentos de Jesus, nós já alcançamos nossa fé raciocinada. Então, nesse raciocínio, que tal procurarmos compreender isso? E nos lembrarmos de agradecer pelas experiências e ensinamentos que servem para o nosso crescimento. Vamos lembrar sempre de agradecer e ter sempre a gratidão por tudo que nos foi dado de bom e as coisas difíceis que servem para nos amadurecer, para o nosso crescimento. Vamos tentar viver alegres e felizes. Se nós olharmos tudo que nós já temos ou alcançamos, nós somos pessoas felizes e alegres. Nós temos motivos para sermos alegres e felizes. Boa noite. A leitura do Evangelho de hoje é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 11 e 12. Esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos,
traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar: a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indícios do que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá a força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrado na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficaria agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete
forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação, e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Muita paz. Boa noite, queridos irmãos. No Evangelho de hoje, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 11, Esquecimento do passado. Nós que estamos tendo a oportunidade maravilhosa de estarmos estudando junto o Evangelho de Jesus, estamos abraçando o cristianismo, optando para uma vida melhor, como ensina Emmanuel na Fonte Viva. Nós já vimos as causas das aflições anteriores e, em esquecimento do passado, sabemos que existem duas condições que vivenciamos nessa existência de aflições e dificuldades. Ou é pelo uso indevido do nosso livre-arbítrio que colhemos o que plantamos, ou, se não foi nesta, foi em existências passadas. E aí, nós temos a misericórdia divina que traz o esquecimento para facilitar nossa evolução espiritual. Se Deus nos deu esse esquecimento, é porque achou que é útil para nós, para ajudarmos, para nos ajudar a não perdermos a oportunidade de evolução nessa existência. Como nos ensinou o Chico, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos, com a nossa experiência passada, mudar a cada dia, podemos mudar, e a cada dia é uma nova página em branco para um novo começo. E como temos também a bênção da doutrina espírita, que nos traz uma fé raciocinada, nós podemos deixar os erros passados no passado e caminharmos para os ensinamentos do Mestre Jesus, com a ajuda dos nossos anjos da guarda, que nos estão ali, ativando a nossa consciência, mostrando o caminho, sentindo os nossos impulsos de fazer coisas boas ou coisas erradas. Precisamos estar conhecendo e refletindo sobre as nossas ações a cada dia para seguirmos no caminho certo. Esse hábito de fazer as reflexões das ações de cada dia é um bom começo de conhecer a si mesmo e seguir em frente. Graças a Deus, obrigada por tudo que temos. Os itens 11 e 12, esquecimento do passado, motivos de resignação, podemos considerar como reflexões bastante
significativas para todos nós, bem pertinente para o nosso momento. Primeiramente, podemos entender que o espírito não perde nada daquilo que adquiriu no passado. Ele não esquece senão a maneira pela qual adquiriu a experiência. O espírito, ao nascer no mundo físico, desperta para uma nova vida com a condição de reescrever a sua história, renovar os seus propósitos e educar os instintos remanescentes em sua intimidade. Devemos entender que o esquecimento das existências anteriores, sobretudo quando foram amarguradas, há efetivamente algo de providencial e que atesta a bondade e a sabedoria do Criador. É sim uma proteção aos irmãos desprovidos da estrutura psíquica que lhes permitiria assimilar os conteúdos das vivências passadas sem se perturbarem, sem se afligirem. Nunca devemos esquecer que reencarnar será sempre uma oportunidade de redimir as faltas que cometemos. Devemos lembrar que a vida principal é a do espírito, que cada encarnação é apenas um processo de aprendizagem, mas que logo, logo estaremos voltando à pátria espiritual. A lembrança completa de todas as encarnações ocorrerão quando estivermos bastante evoluídos, pois nem todos estão prontos para suportar, mesmo que desencarnado, as revelações do passado. Não existe esquecimento propriamente dito, mas uma interrupção temporária de nossas recordações. No entanto, há sim a possibilidade de recordação, embora muito vaga, diminuta. Deus só quer o melhor para nós. Pode sim acontecer de uma pequena revelação aqui, uma luz do passado ali. Isso podem auxiliar alguém que esteja perdendo o rumo, que não esteja ouvindo bem a voz da consciência. É através de nossa consciência que nos permitirá saber o que é certo e o que é errado. Assim, temos a lembrança interior que nos direcionará sempre. O esquecimento do passado é, por conseguinte, das faltas cometidas que não lhes atenua as consequências. É claro, mas o conhecimento dela seria um fardo insuportável e uma causa de desânimo para muitas pessoas, para nós mesmos. A existência terrestre é algumas vezes difícil de suportar e o seria ainda mais se, ao cortejo de nossos males atuais, acrescentássemos a memória dos sofrimentos e equívocos do passado. Devemos estar em condições sempre de caminharmos com Cristo. E caminhar com Cristo é conhecer seus princípios e vivenciar os princípios do nosso Mestre. E a resignação é uma delas. Os irmãos que estão conosco nessa jornada são parte de nossa própria bênção divina, bem como as dificuldades da vida, as dores, os erros humanos decorrem da cólera incontrolável, do egoísmo. São vetores responsáveis pelos débitos morais que se acumulam nos bancos imperecíveis da nossa memória espiritual. Nesse sentido, todas as dores são sempre o próprio remédio que fará o espírito a voltar-se para a autorreflexão
o autoconhecimento e, com isto, compreender que a resignação e a paciência devem fazer parte sempre de sua vida, de nossas vidas. Os devidos momentos e todas as situações. Nunca devemos esquecer que as provações, quando enfrentadas com resignação e confiança no amparo do Pai Maior, tais provações não passam de convites da própria vida ofertadas em prol do nosso aprimoramento interior. Segundo André Luiz, a resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Que possamos tirar sempre aprendizado desses momentos que estamos vivenciando no corpo físico. E que quando nós estamos colocando no dia a dia os princípios de Jesus em nossos corações, é aí que nós começamos a compreender verdadeiramente como superar as dificuldades. Que estejamos sempre no trabalho do bem-fazejo, sempre no serviço, com a fé, com a coragem, com a resignação, com a paciência. Sempre com Jesus. Muita paz. Senhor Deus de bondade, te pedimos a todos os espíritos que nos ajudam, que coloquem nessa água os fluidos astrais, magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para curar nossas doenças físicas e espirituais. Compreendemos que Deus, sendo amor infinito, não castiga e nos ama, abençoa e perdoa sempre. Reconhecemos-nos merecedores de todos esses males porque passamos. Sabemos que a culpa só é nossa. Por isso, Senhor, te pedimos, nos dá o remédio necessário através da água que bebemos para todas as pessoas, principalmente, Senhor, aquelas que estão mais doentes do corpo e da alma, que elas tenham uma melhora e conscientes da nossa renovação necessária, profundamente arrependidos de tudo, nós te rogamos a tua benevolência e que tu nos ajude, que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde, vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebemos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade, e que tu nos cures, Senhor, através da nossa água, através da fluidificação da nossa água, para que possamos a cada dia nos renovarmos. Que assim seja. Do livro Minuto de Sabedoria, Carlos Pastorinho. Item 23. Trate com afabilidade a todos. O vizinho que senta a seu lado na condução não é seu inimigo, nem seu concorrente. Trate-se sempre de seu irmão, a quem você precisa acolher com simpatia. Não procure brigar com ele para conquistar maior conforto. Dê você mais conforto a ele. Mesmo invisivelmente, você receberá de volta as vibrações de gratidão de seu coração. Muita paz a todos. Boa noite, irmãos.